Se você está com problema com área, figuras bidimensionais e com volume de áreas tridimensionais no SAT, fique até o final do vídeo que eu vou resolver todos os seus problemas. Pessoal, meu nome é João Vitor, eu sou professor de SAT Math há mais de 3 anos. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre área e volume de figuras geométricas na SAT. A gente vai finalizar a aula com alguns exercícios para a gente fixar e aplicar o que a gente aprendeu na aula. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa consultoria de SAT Math, por favor, nos mandem uma mensagem no Instagram. O Instagram vai estar na descrição do vídeo. E sem mais delongas, vamos lá. Volume Equations. Então a gente tem aqui algumas figuras geométricas e quais que são, né, as fórmulas de volume que a gente tem que memorizar. A primeira é do cubo, né? E se a gente tiver um cubo com o lado L, o volume do cubo vai ser igual a L vezes L vezes L, né? Que é lado vezes lado vezes lado, que é nada mais nada menos do que lado ao cubo. Se a gente tiver um prisma de base retangular com comprimento L, largura W e altura H, o volume retangular vai ser lado vezes largura vezes altura. Se for do cilindro, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é um círculo. Qual que é a área de um círculo? A área do círculo vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura. Se for da pirâmide, o volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 da área da base, que no caso vai ser lado ao quadrado, já que é uma base retangular, vezes a altura. Então a gente tem essas três figuras. Aqui é o raio, lembrando, aqui é o raio do cilindro, aqui vai ser a altura. E a pirâmide, mesma coisa, aqui é o lado e aqui é a altura. A gente também tem outras duas figuras que caem bastante na SAT. Primeiro é a esfera, e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Lembrando que aqui é o raio da esfera, esse é o valor de E. E a gente tem o right circular cone, que não é nada mais nada menos do que 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, que vai ser a área da base. A área da base, no caso, é a área de um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado e a altura é só h. Lembrando que aqui é a altura. E o raio é isso aqui. A gente também tem fórmulas para áreas. Então a área de um quadrado vai ser L ao quadrado. A área de um retângulo vai ser lado vezes a largura. Então a área do retângulo vai ser lado vezes a largura. Isso daqui é o losango. Então a área do losango vai ser, chamar essa diagonal aqui, ó, de D1, e essa diagonal maior aqui de D2. Então a gente tem que a área do losango é D1 vezes D2 dividido por 2. A área do círculo é πr ao quadrado. E a área do triângulo é igual base vezes a altura dividido por 2. Aqui é a altura. E embaixo é a base. E a gente tem o trapezoide. A área vai ser igual a base maior, que é essa aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, que é essa aqui, ó, dividido por 2. Então essas são as áreas das figuras. E aí vocês podem utilizar elas para poder resolver cada uma das questões que aparecerem. Então a gente vai fazer algumas questões agora para poder praticar. Então a gente tem questão de número 1. Um quadrado A. Então quadrado A has side lengths. Então tem lados que são 78 vezes
maiores do que os lados do quadrado B. Se a área do quadrado A é x vezes a área do quadrado B, qual que é o valor de x? Então ele quer saber qual que é a área do quadrado A em relação ao quadrado B. Quão maior o quadrado A é em relação ao quadrado B. Então o que a gente pode fazer? Se o quadrado A tem lados 78 vezes maiores, então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar que a área do quadrado A vai ser igual a 78 vezes 78. Né? E aí 78 multiplicado com 78 vai ser 6.084. Portanto, a área do quadrado A é 6.084 vezes maior do que a área do quadrado B. Tá? Questão de número 2. Uma esfera está inscrita em um cubo que tem lados de 88 centímetros. A esfera tem raio de 44. Então, qual que é o volume não ocupado pela esfera dentro do cubo? Então, qual que é a situação que a gente tem? A gente tem uma esfera inscrita dentro de um cubo. Aqui, e a gente tem uma esfera. O lado do cubo é 88, então todos os lados têm 88, e o raio da esfera é 44. E aí como que a gente consegue descobrir o volume não ocupado pela esfera? O volume não ocupado pela esfera vai ser igual ao volume do cubo menos o volume da esfera. E a gente consegue achar o volume não ocupado. Então o volume não ocupado vai ser igual ao volume do cubo, que L é o cubo, menos o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então o volume não ocupado ele vai ser igual a 88 ao cubo menos 4/3 de π 44 ao cubo. Se vocês fizerem essa conta, vai dar exatamente 681.472 menos 356.818. Isso daqui vai dar mais ou menos 324.654. Então, esse é o volume não ocupado pela esfera dentro do cubo. Questão de número 3. Um cubo tem um volume de 343 centímetros cúbicos. Qual que é a surface area? Qual que é a área da superfície do cubo em centímetros quadrados? Então vamos lá. Se o volume do cubo é igual a 343.000 centímetros cúbicos, e se a gente sabe que o volume de um cubo é L ao cubo, então a gente pode igualar isso a 343.000. Se a gente pegar e fazer a raiz cúbica de 343.000, o L vai ser igual a 70 centímetros. Então, imagina que vocês têm um cubo, só que o cubo, ele tem... Imagina que você desenha um cubo aqui, ó. Ele tem em cima e embaixo, imagina como se tivesse um dado. Um dado tem 6 lados, portanto, ele tem 6 superfícies de área. Então, o que dá para fazer? É só a gente pegar a área de uma, né, que no caso vai ser 70 vezes 70, e multiplicar por 6. Então, a surface area do cubo vai ser igual a 6, porque são 6 lados, vezes a área de cada um dos lados, que vai ser 70 vezes 70. Isso daqui vai ser igual a 29.400 centímetros quadrados. Questão de número 4. Um right circular cone. Então a gente tem um cone circular. Então a gente tem um cone que tem uma altura de 44 centímetros e uma base de 10 centímetros. O volume do cone é A vezes P cubic centimeters. Então o volume do cone
é igual a A vezes π. Qual que é o valor de A? Então vamos lá. O volume do cone a gente sabe também que é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Isso aqui vai ser igual a π. Aí a gente vai ter 1/3 de π. O raio, se a base é 10, o raio vai ser metade da base, ou seja, 5 centímetros. Então, se é 5 centímetros, a gente vai ter 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 44, é igual a π. Π dá para se cortar com π. Vai ficar 1/3 vezes 25 vezes 44 é igual a A. A vai ser igual a 25 vezes 44 dividido por 3. Vai dar 366,667. E a última questão. Um triângulo retângulo tem side length de 40, 7 raiz de 2 e raiz de 110. Qual que é a área do triângulo em square units? Então a gente tem que fazer a área, vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então a gente tem que descobrir os dois catetos. E como que a gente descobre os dois catetos? A gente sabe que um cateto vai ser 40. E agora a gente tem que saber quais desses dois valores aqui, 7 raiz de 2 e raiz de 110. Quais desses dois lados são maiores? E o que a gente tem que fazer? Como que você consegue passar esse 7 aqui para dentro da raiz? A gente consegue quando a gente coloca o 7 ao quadrado vezes 2. Daqui vai ser raiz de 49 vezes 2, que é igual a raiz de 98. Isso aqui é igual a raiz de 110. Então, já que 98 é menor do que 110, a gente sabe que 7 raiz de 2 vai ser um lado menor do que raiz de 110. Portanto, a raiz de 110 é a hipotenusa. 7 raiz de 2 vai ser aqui. E raiz de 40 vai ser aqui embaixo. Agora a gente consegue resolver o resto. Se a base é raiz de 40, a altura é 7 raiz de 2 e está dividindo por 2, ele quer saber a área. Então, vamos lá. Raiz de 40, a gente pode fazer assim, ó. 2, 20, 20, 10, dividido por 2, 5, 5. Então, já que a gente está trabalhando com raiz quadrada, a gente tem que formar grupos de 2. Se fosse raiz cúbica, teria que formar grupos de 3, assim sucessivamente. Então, já que a gente conseguiu formar um grupo de 2, a gente sai para fora da raiz como 2. E dentro da raiz continua 2 vezes 5, ou seja, 10, né? Vezes 7 raiz de 2. Dividido por 2. 2 vai cancelar com 2, porque está tudo multiplicando. E a gente vai ter que o A é igual a raiz de 10 vezes 7 raiz de 2. Consequentemente, vai ser 7 raiz de 2 raiz de 10. E aí, se vocês quiserem, é só você pegar, né, o 7, multiplicar por raiz de 2 e multiplicar por raiz de 10, que você tem a resposta final do exercício. Dúvidas, comentários ou até mesmo feedbacks, por favor, deixem nos comentários desse vídeo. As nossas redes sociais estão na descrição do vídeo também, se vocês quiserem seguir a gente lá. Lá a gente traz mais conteúdos relacionados a estudar fora, até mesmo relacionados a SAT Math. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.